Meu querido filho, tenho uma notícia maravilhosa para você. A sua dívida comigo foi cancelada. Se você acredita em mim, não pule este vídeo. Eu quero falar com você. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Desejo falar com você sobre o ato mais grandioso de amor e redenção que a humanidade já testemunhou. Comente, fala Deus, estou pronto para te ouvir. Há tempos atrás, o fardo das dívidas pesava sobre os ombros da humanidade como uma sombra incessante. As correntes do pecado e da culpa mantinham meus filhos afastados de mim, seu Pai Celestial. O véu das ordenanças pairava, parecendo intransponível. O coração humano, em sua busca por significado e salvação, estava afundado em um mar de desespero e escuridão. Mas, com um amor que excede qualquer compreensão humana, decidi agir. Enviando meu próprio Filho, Jesus Cristo, à Terra, eu estava determinado a revelar minha graça incomparável. Ele, o Cordeiro Imaculado, veio com a missão de resgatar a humanidade das garras do pecado e da morte. Com a chegada de Jesus, a luz da esperança começou a brilhar sobre a escuridão reinante. Ele caminhou entre vocês, meus filhos, compartilhando ensinamentos de amor, compaixão e perdão. Cada palavra dita, cada ato de cura, eram expressões tangíveis do meu plano para libertar a humanidade da dívida insuperável. O ápice desse plano redentor foi alcançado na cruz do Calvário. Ali, em meio a uma dor inimaginável, meu filho amado aceitou o fardo das suas dívidas. Ele voluntariamente cravou na cruz a sua culpa, o peso do pecado que os separava de mim. Aquelas ordenanças que pareciam condenar vocês foram anuladas pela força avassaladora do amor divino. Enquanto os cravos perfuravam sua carne, o véu que separava a humanidade da minha presença rasgou-se. Em um ato de sacrifício supremo, o sangue derramado de Jesus selou uma nova aliança, uma promessa de redenção e reconciliação. A dívida foi liquidada, o registro de transgressões foi apagado e a eterna chama do meu amor restaurou a conexão entre nós. Escreva: Obrigado, Jesus. Não há palavras humanas que possam expressar adequadamente a magnitude desse evento. Cada gota de sangue derramada proclama a minha devoção a vocês, meus amados filhos. Vocês não são mais prisioneiros das suas falhas passadas, mas são livres para abraçar um futuro cheio de esperança e possibilidades. Olhem para a cruz, meus queridos, e entendam que aí reside a prova irrefutável do meu amor incondicional por vocês. A morte não pôde segurar meu filho, e assim também a morte não tem poder sobre vocês. Vocês são chamados para uma vida de vitória, porque a cruz é a garantia da vitória final sobre as adversidades que enfrentam. Nenhum erro passado é grande demais para ser perdoado. Nenhuma estrada percorrida é tão escura que a luz da cruz não possa penetrar. Quando olham para a cruz, vejam não apenas o sofrimento, mas o triunfo sobre todas as aflições. Quando sentirem o peso do mundo em seus ombros, lembrem-se de que eu já carreguei a cruz por vocês. Hoje, convido vocês a viverem em plenitude. Abraçar o amor redentor que flui da cruz é abraçar a própria vida. Deixem que a alegria da redenção os encha de gratidão e esperança renovada. Lembrem-se de que, como meus filhos, vocês são herdeiros dessa graça imensurável, destinados a viver em liberdade e abundância. Não permitam que a culpa, o medo ou a vergonha os afastem do meu amor. A cruz é o lembrete perpétuo de que vocês são amados além da medida. A cruz é o eco eterno da minha voz, sussurrando a vocês, que vocês são meus, e eu sou de vocês. Que a cruz seja a bússola que os oriente em tempos de incerteza. Que a cruz seja a âncora que os mantém firmes nas tormentas da vida.
Que a cruz seja o farol que os guie em direção ao lar eterno que tenho preparado para vocês. Meus amados filhos, a dívida foi cancelada, a culpa foi apagada, e vocês foram libertados para viverem uma vida plena em mim. Abram seus corações para receberem essa verdade e vivam cada dia com a confiança de que eu os amo além das estrelas e através das eras. Comente: eu te amo, Deus. Desejo continuar compartilhando palavras de ânimo e encorajamento com vocês, para que possam compreender a profundidade do amor que emana da cruz. A cruz não é apenas um símbolo de redenção passada, mas é também a bússola que guiará suas vidas rumo a um futuro de esperança e propósito. A cruz é o chamado para uma jornada de fé intrépida. Assim como meu filho carregou a cruz, vocês também são chamados a abraçar suas cruzes pessoais com coragem e determinação. Essa cruz pode assumir a forma de desafios, provações e momentos de incerteza. No entanto, saibam que a cruz é a força que transforma cada dificuldade em uma oportunidade para crescimento e renovação. Ao encarar o desconhecido, lembrem-se das palavras que ecoam desde a cruz: está consumado. Tudo o que precisava ser feito para selar a redenção foi realizado naquele momento crucial. Isso significa que, em todas as suas lutas, vocês não estão sozinhos. O poder que ressuscitou meu filho dos mortos é o mesmo poder que os capacita a superar cada obstáculo. Não permitam que as vozes do desânimo e da dúvida silenciem o chamado da cruz. Vocês foram criados para viverem uma vida de propósito, contribuindo para o bem do mundo ao redor. Assim como a cruz foi um ato de amor que transcendeu todas as barreiras, que o amor de vocês também transborde e alcance aqueles que precisam de esperança. A cruz é a fonte da sua identidade. Ela é o lembrete constante de que vocês são meus filhos amados, criados à minha imagem, e dotados de habilidades e talentos únicos. Cada passo que dão na luz da cruz é um passo em direção à realização do propósito pelo qual foram projetados. Olhem para a cruz quando o mundo os pressionar com suas expectativas e demandas. Na cruz, vocês encontram a verdade sobre quem são, livres da necessidade de buscar validação em fontes passageiras. O amor que flui da cruz é suficiente para preencher qualquer vazio, dissipar qualquer insegurança e direcionar cada ação com propósito. E escreva: eu creio. A jornada que percorrem é uma jornada de transformação contínua. Assim como o sacrifício na cruz levou à ressurreição, cada sacrifício que vocês fazem em nome do amor e do serviço levará a uma nova vida. Cada desafio superado, cada perdão oferecido e cada ato de bondade plantará as sementes de um futuro mais luminoso. Nas horas de desespero, olhem para a cruz com a esperança renovada. Naquelas horas em que se sentirem incapazes ou insuficientes, lembrem-se de que a cruz revela o poder que opera em vocês. A cruz é o eco da minha voz, dizendo: vocês são mais do que vencedores em mim. Queridos filhos, que a cruz seja o foco da sua vida. Deem passos corajosos e confiantes, sabendo que a cruz é o farol que os guiará mesmo nas noites mais escuras. Deem amor sem medida, perdoem sem hesitar e vivam cada dia como uma expressão tangível do amor que flui da cruz. A jornada pode ser desafiadora, mas saibam que cada passo dado na direção da cruz é um passo em direção ao meu coração. Vocês são meus tesouros preciosos, e a cruz é a prova definitiva do quanto estou disposto a investir em vocês. Com a cruz como guia e a fé como bússola, vocês estão destinados a uma vida repleta de propósito, significado e vitória. Continuem a trilhar esse caminho da fé com a certeza de que meu amor por vocês é inabalável, e que a cruz é a manifestação eterna desse amor. Neste momento quero encorajar vocês a olharem para a cruz não apenas como um evento passado,
mas como um portal para a eternidade. A cruz é o ponto de conexão entre o humano e o divino, entre o temporal e o eterno. Ela é o símbolo da esperança que transcende todas as limitações terrenas. A jornada da fé é uma jornada para a eternidade. A cruz marca o início dessa jornada, mas o destino final é a comunhão íntima comigo. Enquanto vivem suas vidas na terra, saibam que cada ação, cada escolha e cada momento de amor são investimentos na eternidade. O que vocês fazem hoje ecoará através dos séculos. Escreva: eu acredito nisso. Assim como a cruz foi um ato de amor que quebrou as correntes da morte, vocês têm o poder de espalhar o amor e a esperança a cada passo que dão. Quando abraçam os valores que a cruz representa, o amor, perdão, compaixão, servir, estão plantando as sementes de um mundo transformado. Cada sorriso compartilhado, cada mão estendida, é um reflexo da luz da cruz brilhando em um mundo muitas vezes obscurecido pela escuridão. A cruz é a garantia da vitória final sobre todas as adversidades. Quando enfrentarem tempos de tribulação, lembrem-se de que a cruz não apenas trouxe a redenção, mas também a ressurreição. A ressurreição é a promessa de que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma vida eterna junto a mim. Não temam as lutas temporárias, pois elas estão moldando vocês para a glória eterna. Quando olham para a cruz, vejam a amplitude do meu amor por vocês. Um amor que transcende erros, fracassos e imperfeições. Um amor que aceita vocês como são e os convida a crescer em direção à sua verdadeira identidade em mim. A cruz é o lugar onde a graça se encontra com a humanidade, e onde a transformação mais profunda tem início. A cruz também é um lembrete de que vocês não estão sozinhos nesta jornada. Assim como meu filho carregou a cruz em comunhão com a minha vontade, também estou caminhando ao lado de vocês. Em cada desafio, eu estou lá. Em cada alegria, eu celebro com vocês. A cruz é a prova do meu compromisso inabalável de estar presente em cada momento de suas vidas. Portanto, meus amados, caminhem com a cruz como sua bússola, sua âncora e seu farol. Deem passos corajosos, guiados pela fé e pelo amor que a cruz representa. Que cada passo na jornada da fé seja um testemunho do poder transformador da cruz em suas vidas e na vida daqueles ao seu redor. Que a cruz seja a lente através da qual veem o mundo, e que o amor que ela simboliza seja o combustível que impulsiona suas ações. A jornada da fé é uma jornada para a eternidade, e a cruz é o mapa que os conduzirá ao meu abraço eterno. Comente: assim seja. Ao continuarem a trilhar o caminho da fé, quero lembrá-los da profundidade do significado da cruz em suas vidas. A cruz não é apenas uma lembrança do passado, mas uma realidade viva e presente que molda cada aspecto do seu ser. A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram de maneira sublime. Nela, a justiça é satisfeita pelo sacrifício de Jesus, enquanto a misericórdia é estendida a todos que se aproximam dela com corações humildes. É na cruz que vocês encontram o perdão total e a reconciliação comigo. À medida que enfrentam as inevitáveis tempestades da vida, olhem para a cruz com a esperança renovada. Ela é um farol em meio à escuridão, uma fonte inesgotável de força e consolo. A cruz é o lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, eu estou ao lado de vocês, sustentando-os com meu amor incondicional. A jornada da fé não é isenta de desafios, mas a cruz os capacita a enfrentar esses desafios com resiliência e graça. Cada vez que vocês escolhem perdoar em vez de culpar, estender a mão em vez de se afastar, estão vivendo os princípios que a cruz representa. Essas escolhas não apenas transformam suas próprias vidas,
mas também transformam o mundo ao seu redor. A cruz também é um lembrete da unidade que transcende barreiras. No sacrifício de Jesus, a divisão entre os seres humanos foi superada. A cruz é a ponte que une vocês uns aos outros em um vínculo de amor e solidariedade. Ao olharem para a cruz, vejam nela a chamada para viverem em comunhão, respeitando e amando uns aos outros como irmãos e irmãs. Quando enfrentarem momentos de indecisão, busquem a orientação da cruz. Assim como meu filho escolheu obedecer à minha vontade mesmo quando era difícil, também vocês podem escolher a obediência a princípios elevados. A cruz é a manifestação suprema do amor comprometido, e ela os inspira a viverem com propósito e paixão. A cruz é um convite à autotranscendência. Assim como Jesus colocou os interesses dos outros acima dos seus próprios, também vocês são chamados a viver uma vida de serviço altruísta. Ao olharem para a cruz, vejam nela o chamado a estenderem as mãos em auxílio aos necessitados, a serem agentes de cura em um mundo ferido. Queridos filhos, à medida que continuam nessa jornada da fé, que a cruz seja o seu farol constante. Deem passos confiantes em direção a ela, sabendo que o amor e a esperança que ela representa os acompanharão em cada passo. Vocês são meus amados, e a cruz é o lembrete eterno do quanto vocês significam para mim. Amém. Declare com muita fé. Querido Pai Celestial, hoje, nós nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência. Diante da cruz da esperança, encontramos um lugar de encontro com o Teu amor incondicional e a Tua graça infinita. A cruz é o símbolo da Tua entrega sacrificial por nós, e é diante dela que nós nos prostramos, humildes e cheios de admiração. Pai, nós Te agradecemos pelo amor que nos levou a enviar o Teu próprio Filho, Jesus, para carregar o fardo da nossa culpa e redimir nossos pecados. Nós reconhecemos a imensidão desse sacrifício e a profundidade do Teu compromisso conosco. Que a cruz seja o nosso constante lembrete de que somos amados além da medida e que a Tua graça é suficiente para nos transformar. Ao olharmos para a cruz, encontramos esperança em meio às adversidades. Sabemos que, assim como Jesus superou a morte, também somos capacitados a superar cada desafio que enfrentamos. A cruz é o farol que nos guia em momentos de escuridão, a âncora que nos mantém firmes nas tempestades e a certeza de que a Tua presença está conosco em cada passo da jornada. Pai, ajuda-nos a compreender que a cruz não é apenas uma lembrança distante, mas uma realidade viva e atuante em nossas vidas. Que a cruz seja o nosso ponto de referência em todas as decisões que tomamos e em cada palavra que falamos. Que o amor que emana da cruz nos inspire a vivermos com compaixão, perdão e generosidade, espalhando a luz da Tua graça a todos que encontramos. À medida que seguimos o caminho da fé, pedimos a Tua orientação e sabedoria. Assim como Jesus escolheu obedecer ao Teu plano, também queremos escolher a Tua vontade em nossas vidas. Que a cruz seja o nosso lembrete constante de que o Teu plano é maior e mais maravilhoso do que podemos imaginar, e que a Tua mão nos guiará em cada passo. Pai, que a cruz seja a força que nos une como uma família de fé. Ensina-nos a amar uns aos outros como Tu nos amaste, a estender a mão para ajudar e a compartilhar o fardo uns dos outros. Que a cruz seja o vínculo que nos une em comunhão, transcendendo divisões e diferenças, para que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor ao mundo. À medida que contemplamos a cruz, encontramos coragem para enfrentar nossos próprios desafios e lutas. Dá-nos a força para perdoar, a paciência para perseverar e a humildade para reconhecer que precisamos de Ti a cada momento. A cruz nos ensina que o poder da ressurreição está disponível para nós, capacitando-nos a experimentar vitória mesmo nas situações mais difíceis. Pai,
Que a cruz seja o nosso refúgio nas horas de cansaço e desânimo. Que possamos encontrar descanso e renovação na Tua presença, lembrando-nos de que somos amados além das nossas fraquezas e limitações. Que a cruz seja a nossa fonte de alegria e esperança, não apenas para esta vida, mas também para a eternidade que Tu prometeste. Nós te agradecemos, Pai, por este momento de reflexão e oração diante da cruz da esperança. Que as palavras que compartilhamos e as petições do nosso coração alcancem Teus ouvidos amorosos. Que a cruz continue a ser o farol que guia a nossa jornada da fé, e que o Teu amor seja a força que nos impulsiona a vivermos como testemunhas do Teu reino. Com humildade e gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem te ajudou de alguma maneira, deixe teu like e inscreva-se no canal para estar sempre na fé. Continue comigo e seja ainda mais abençoado. Clique neste vídeo que está aparecendo. Deus quer continuar falando contigo. Amém?